alguns casos interessantes no pregão, por exemplo, né? Teve um ano, 98, teve uma crise no Ien, lá no Japão. Aí o dólar ficou estressado pra caramba aqui no Brasil e tal. E a BMF, ela era ali no Largo do Café, né? Ali na 15 de novembro. Sei. E o pregão ficava na rua, assim, tipo, tinha umas portas enormes e a galera ficava operando lá dentro e abriu a porta, dava na rua, as portas eram trancadas. Aí diz que um operador do Itaú colocou uma oferta gigante de venda e o mercado tava subindo pra caramba o dólar. Aí entrou um monte de cara tomando dólar dele e os caras pressionaram tanto que abriu a porta e os caras caíram na rua. Caramba. Começaram a fechar negócio no meio da rua. O cara quebrou a perna e tal, mas, meu, Continuou? continuaram operando no meio da rua. Caramba, é muito louco, né? Essa época aí não é igual hoje, gente. Hoje você entra com o celular, você não vê barulho nenhum, compra uma ação, compra 1 milhão de ações aqui. E não tem isso, né? Antigamente era no grito mesmo, né? Era o tchado, né? A história do Naginars também é um pouco assim, né? Então, de ele uma quebrou, briga. ele chegou a quebrar a bolsa do Rio A de Bolsa do Janeiro. Rio. Do Rio. Você conta pra gente isso daí, Roxo, que eu não lembro, eu Então, não conheço essa história. Diz que ele era muito inteligente, sabia muito de bolsa e era um visionário, começou antes, então ele chegou a ter, sei lá, 20% da Vale, coisas assim. Ele tinha uma posição muito grande e ele tinha um acordo com as corretoras que ele operava, porque assim, um cara que opera muito todo mundo quer, né? Com certeza. Então o que ele tinha o acordo dele? O acordo era D3, D1, D5, Entendi. que é o quê? Ele recebia em D1 e pagava em D5. Ah, Mas numa época que a inflação era muito grande. Então, 2, 3 dias de overnight ali era muita coisa. Então, ele usava isso para. Quem manja mais de manipulação é o Filipão, né? Que é doutor nisso aí. Mas ele usava esse limite que ele tinha para operar muito grande, operava Ficava muito muito alavancado. e ganhava bastante dinheiro. E aí, as outras corretoras e os outros caras que tinham inveja dele acabaram copiando o modelo, fazendo uma coisa meio igual e também foram lá e denunciaram tal. E aí meio que cortou o método, o sistema dele lá de uma hora para outra e ele ficou ilíquido, não conseguiu, ficou insolvente, não conseguiu pagar. Aqui no Brasil até que, no São Paulo até que deu certo, mas no Rio quebrou a clearing, né? Não tinha dinheiro para todo mundo liquidar os negócios. O caso dele, eu acho que é parecido, um pouco parecido, guardado as devidas proporções, com o caso de Ferri. Ferri, assim, tem a galera exagera a galera pega muito no pé dele, exagera com determinadas coisas. E ele e Naginarras, eles foram escolhidos, na minha opinião, como alguém tem que levar a culpa aqui. O bode expiatório. Alguém vai ter que levar a culpa e Naginarras é algo assim também. Cortaram ali a margem dele e aí ferrou tudo. Mas a galera gosta, sim, da coisa do diquinha, insider, né? só gosto. Eu, quando entrei na bolsa, me deram aquele livro lá, As Reminiscências do Especulador Financeiro, né? Memórias do Especulador Financeiro. Ela tem uma edição nova, inclusive, que o meu amigo Thiago Salomão fez o prefácio. E aí... Meu grande amigo Thiago Salomão, um abraço pra você. Aí. Jogador de várzea. Jogador de várzea. Então, nesse Reminiscências mostra a vida desse operador que é o Jesse Livermore. E muito ali era negócio de dica, de informação privilegiada, de saber antes as coisas. E você percebe ele lá que, mesmo tanto que ele ganha, ele perde, entendeu? Porque você trabalhar com informação privilegiada é complicado porque você não sabe quem sabe antes, você não sabe qual vai ser o impacto. Então, assim, eu percebi muito cedo que era uma coisa que eu não ia me meter. Aquilo ali é confusão e tal. Quem gosta dessa coisa de dica, de informação e tal, e conversar, e relacionamento, acaba, às vezes, caindo pra essa coisa mesmo do insider, né? Sobre esse assunto e pegando um gancho com Naginarras, uma recomendação do livro aí pra vocês é Os Leite Barbosa, não sei se vocês já leram. Puta que pariu, que livro do caralho. Como chama? Os Leite Barbosa. Os Leite Barbosa. Quem são que os é uma Leite família Barbosa? que... Um cara, né, que veio do interior do Ceará, veio aqui pra São Paulo, Rio, acho que foi São Paulo, não,
Tô em dúvida se foi São Paulo ou Rio. Aham. Inclusive, o termo Mauricinho foi desenvolvido a partir do filho desse cara. Caramba. É. Segundo o Era livro. o Maurício. Mauricinho não se usa mais hoje, mas Mauricinho é um playboy. né? Sim, É, Playboy, mas utilizava muito. Referência. Antigamente né? era Mauricinho que se chamava. Na época da minha mãe. É verdade. E esse livro, ele conta a história desse cara, Marcelo Leite Barbosa. Ele sai do interior do Ceará para vir arrumar emprego aqui em São Paulo. Acho que a história é semelhante com a história de Bassett. É mais ou menos, o cara veio do nada, tal, começou a trabalhar no mercado e foi crescendo. E aí esse cara, se você lê o livro, você vê, caraca, a estratégia da XP é essa estratégia daqui, da década de 60, 70. Caramba, O reminiscente. que os Leite Barbosa. Os Leite Barbosa. A estratégia que a XP usou de educação para trazer cliente e tal, de ir pra mídia. Esses caras faziam isso lá na década de 60, 70. Eles foram, a época de ouro deles, aliás, foi até o começo da década de 80, se eu não me engano. E o livro conta, Naginarras trabalhou nessa corretora. Que Então, legal. Naginarra começou lá. Então, você entende o modelo de negócio dele, como é que ele trabalha. E naquela época era faroeste total. Caramba, era hoje em dia tem mais porrada. sistemas de proteção, né? Não tinha controle de nada. Você comprava ações nos IPO. Conta a história da Merposa, a famosa Merposa. Quem não sabe, Merposa foi uma empresa que criaram na época que tava um boom de IPOs e tal, acho que nos anos 70. E todo IPO, todo mundo comprava. E a corretora bancava todo mundo, alavancava todo mundo. O cara não tinha dinheiro e tal, comprava, flipava e com dinheiro ele pagava a corretora. Aí inventaram uma Merposa. E aí, tu vai entrar no IPO da Merposa e tal, começou a espalhar. A Merposa foi uma história que inventaram, chama Merda em Pó S.A. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.